Bom dia, nono ano, tudo bem? Vamos começar mais uma semana com a seguinte reflexão. Para os dias bons, sorrisos. Para os dias ruins, paciência. E para todos os dias, fé. Que assim seja, né? Que a gente possa sorrir bastante, que a gente tenha paciência para resolver as situações, as coisas ruins que nos acontecem e, acima de tudo, que a gente tenha fé, né? Todos os dias a gente tenha fé. Em dias melhores, se uma coisa ruim aconteceu, que vai melhorar, que vai, né? Sempre ter fé em coisas boas, em coisas melhores. Pessoal, nessa semana vamos iniciar o capítulo 15, que fala sobre a guerra. Ele vai da página 24 à página 45 e para a aula de hoje, vai falar um pouquinho da página 24 à página 33, que seria então a primeira parte selecionada. A partir da página 26, quem não está com o livro aí, pega seu livro em mãos, já vai dando uma olhadinha. Vai falar sobre a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, que a gente já mencionou no chat, na videoaula. A prof já falou sobre essa estratégia alemã. Tá? Quando os alemães vão atacar a Polônia, isso vai desencadear uma reação tanto com os franceses quanto os ingleses. E isso então marca o início da Segunda Guerra Mundial. As tropas, esse ataque alemão, dá para se dizer assim que ele foi realizado sem nenhum aviso prévio, acontece, né, inesperadamente, baseado em informações falsas, né, que a Alemanha divulgou. Isso nós também falamos sobre o episódio que eles foram próximos à divisa, numa rádio e tal, que alegaram que os poloneses estavam ameaçando os alemães e tal coisa, falando como poloneses, na verdade eram os próprios alemães. Os poloneses até tentaram resistir, mas não conseguiram porque a tecnologia militar alemã era superior. Já em 17 de setembro, os soviéticos invadiram o leste da Polônia e anexaram parte do país, digamos assim, como havia sido determinado no Tratado Ribbentrop-Molotov, ou seja, que era um acordo entre os soviéticos e os alemães, que a gente também falou na última aula. Tá? A Alemanha vai usar essa estratégia para não ser atacada do outro lado, né? E os soviéticos também por não serem atacados pela própria Alemanha, para a segurança deles também. Já a França e a Inglaterra não tomaram muitas iniciativas, nem mesmo reorganizaram as próprias tropas. O motivo dessa passividade, digamos assim, da Inglaterra e da França, até hoje acaba sendo bastante debatido pelos pesquisadores. Mas é um contexto que a gente sabe, né? Que era um contexto bem delicado e naquele momento, provavelmente, né, nenhum país ia querer entrar numa guerra de novo, né? Apesar das pressões que a Alemanha estava cometendo. Os exercícios de vocês vão estar falando lá na questão invertida, né? Porque a invasão alemã, a Polônia dá início à Segunda Guerra Mundial. Lá no exercício tem um relato dos ingleses lançando vários panfletos sobre a Alemanha, né? Qual seria a intenção dessa panfletagem, digamos assim, né? Eles querem convencer a população alemã a não apoiar o governo nazista, garantindo, né, a política do apaziguamento, evitando uma guerra maior. Porém, a Alemanha não segue essas orientações, né? E a partir de 1940, então, ela começa a se expandir aí. Entre abril e junho de 40, ela coloca uma nova Blitzkrieg em prática
e dessa vez é contra o norte e o oeste europeu. Em poucas semanas, ela já tem a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e França, passa a ser os alvos de ataques alemães. O governo francês decide apostar em uma linha de fortificação na fronteira com a Alemanha, chamada de linha de Maginot. Acho que é assim que fala, Maginot, que tinha sido construída na década de 50. Só que os franceses não tinham noção de que aquela fortificação já estava ultrapassada, não teria, resistência, digamos assim, em relação aos ataques alemães. E os alemães vão fazer o quê? Eles vão contornar essa linha pelo norte e vão avançar a partir da Bélgica. E desse modo, as tropas franco-britânicas acabaram sendo encurraladas numa praia e tiveram que ser evacuadas para a Inglaterra, abandonando vários armamentos, carros, tanques e outras tropas que estavam na França. Nas curiosidades, inclusive, aparece todo o arsenal que ficou para trás. Vocês podem ler lá na página 28 do livro, vai falando da quantidade de tanques, de veículos, de peças motorizadas, de telefones, então de muito material. E isso acaba acontecendo porque quando uma tropa ela se retira dos campos de batalha, os seus armamentos acabam ficando para trás e são incorporados pelos inimigos. E isso acaba aumentando a necessidade de produzir mais armamentos em menos tempo. Ou seja, eles bateram em retirada e ainda tiveram que deixar as coisas deles lá. Consequentemente, o inimigo se fortaleceu com o material e eles ficaram sem material e ainda tiveram que produzir rapidamente material para conseguir se armar. A Alemanha vai intensificar os ataques submarinos a todos os navios britânicos no Mar do Norte. Tá? Ela vai ter, do lado britânico, vão ter matemáticos, vão ter espiões e tal, tentando decodificar as mensagens que eram trocadas pelos alemães por rádios. E a fim de conhecer, qual era a estratégia deles, quais eram os alvos que a Alemanha estava tentando atingir. E a Inglaterra consegue isso, tá? Depois que eles conseguem capturar uma máquina alemã conhecida como Enigma, que fazia a conversão das mensagens. Então, era bem complexa essa decodificação, pois os alemães eles mudavam o código, digamos, a senha todos os dias. E esse processo então foi importante e crucial para o Império Britânico e para os seus aliados. Por quê? A partir dessa decodificação, até que eles percebem que todos os dias é trocada essa senha e assim por diante, eles conseguem, digamos assim, monitorar, o que os alemães pretendem fazer. Depois, o texto vai falar sobre Paris, sobre o domínio e a divisão da França. Vai seguir essa atuação alemã. Então, em 14 de julho de 40, Paris foi tomada pelas tropas alemãs, passando a ser administrada por um governo liderado pelo Marechal Pétain. Esse mesmo marechal assinou a rendição francesa no dia 22 de junho. Então, esse marechal, ele era um militar conhecido já, um herói da França pela atuação dele na Primeira Guerra Mundial. Mas, ao mesmo tempo, como ele era conhecido por essa atuação, ele também, todos sabiam que ele era bem simpatizante dos regimes fascistas. Já o Charles de Gaulle, que era um outro ilustre militar francês, ainda tentou resistir a esse domínio alemão, mas o Pétain, acho que fala, ele acaba assinando essa rendição. E, a partir dessa data, então 22 de junho, a França foi dividida em duas. O norte era uma região de ocupação alemã e o sul passou pelo domínio desse general. E passa a ser conhecida, então, como a cidade de Vichy.
essa França de Vichy, então, do general Pétain, ficou conhecido como se ele fosse um colaboracionista do nazismo. Okay? Então, aquilo que eles conheciam dele lá da Primeira Guerra acabou se confirmando depois. A Batalha da Grã-Bretanha. Durante a ocupação da França, o governo inglês compreendeu que o próximo alvo da Alemanha seria a Inglaterra. Os Estados Unidos, eles estavam lá com a sua ideia do isolacionismo, de ficar escondidinho e tal, começa a negociar com os ingleses, prometendo para eles levar todos os tipos de suprimento que eles iam precisar para a guerra. E aí, em agosto de 1940, quando os aviões alemães atacam a Grã-Bretanha, inicia um intenso bombardeio que vai durar meses. Independente disso, a Alemanha não consegue uma vitória efetiva. Por quê? Porque ela não consegue invadir a invasão dessas ilhas britânicas. Por quê? Porque elas já tinham alguém aí por trás ajudando elas. E, ao mesmo tempo, desses bombardeios e tal, já eram travadas batalhas navais. Nessas batalhas navais, então tinha avião, submarino, navios alemães e tal, que tentavam atacar todas as embarcações que entrassem ou saíssem do espaço britânico. Mas como a Inglaterra tinha descoberto a estratégia de decodificar as mensagens, então eles sabiam o que os alemães iam estar fazendo, e isso fez com que os ataques alemães não fossem eficientes. Já a Itália do Mussolini, que era na época o líder fascista, ele era um aliado do Hitler, mas ele só declarou guerra à Inglaterra em junho de 1940, quando a vitória alemã já parecia inevitável. Ele foi bem espertinho aí. O objetivo do Mussolini era recriar o Império Romano ao redor do Mediterrâneo, e em setembro, então, em junho ele vai entrar na guerra, em setembro ele vai atacar o Egito e ataca o Egito a partir das colônias italianas na África. No mês seguinte ele vai atacar a Grécia, que estava a partir da Albânia. Só que essas duas batalhas acabam saindo, ele acaba perdendo, fracassando. E os gregos resistem aos ataques dos italianos. Essas derrotas italianas preocupam a Alemanha, pois estava permitindo o avanço cada vez maior da Inglaterra no Mediterrâneo, no norte da África e nos Balcãs. E em 1941, já tinha lá Hungria, Romênia, Bulgária, Finlândia que passaram a apoiar o eixo. E, enquanto isso, ocorriam batalhas da Grécia e a Iugoslávia foi ocupada pelos alemães. Ou seja, cada vez a Alemanha estava se expandindo mais aí. As atividades para vocês estarem resolvendo: ler o capítulo 5, então a guerra, ler todo o capítulo já, da 24-45. Fazer a questão invertida da página 26. Na videoaula, a prof. já falou sobre ela. Exercício 1 e 2, página 27 a página 31. E as atividades 1, 2 e 3, que estão na página 42 e página 43. E para postar no Arro, vocês vão fazer a questão invertida da página 26. Ok, galera? Até daqui a pouco.